A paz do Senhor Jesus, acadêmicos da classe Maravilha de Sião, em conformidade com a nossa liderança, pastor Alessandro Malafaia e a pastora Aline Malafaia estão mais uma vez nessa temática maravilhosa. E também, em alinhado com o nosso diretor de educação cristã, o evangelista Leonardo, estamos nessa temática maravilhosa que vai falar sobre os personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das da circunstâncias da vida. E aprove a Deus que nós entraremos nessa segunda lição já, a segunda edição do quarto trimestre da editora Betel, da revista Betel para, para adultos, que tem como, que tem como tema, um dos temas dessa revista é Josué, aprendendo a servir com fidelidade, tá? Que é do segundo a segunda lição com esse tema, Josué aprendendo a servir com fidelidade e excelência. E fidelidade, eu posso tirar aqui palavras de maior valor semântico para essa lição: servir, fidelidade e excelência. Com o decorrer dos tópicos, estarei aplicando as palavras-chave, tá ok? No primeiro, segundo e terceiro tópico, até a conclusão, vou estar aplicando a palavra-chave. Mas, no momento, vamos atender, porque todos os tópicos e subtópicos, eles vão ter essas três palavras de maior valor semântico para essa lição de número 2, que é servir, fidelidade e excelência, que tem, sem mais delongas, o texto áureo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Isso, Josué 1:5. Perfeito? Vamos, isso, para a verdade aplicada. Verdade aplicada. Mesmo tendo a promessa de Deus e a garantia da sua segurança ao longo da caminhada cristã, devemos nos esforçar, cultivar o bom ânimo e perseverar na obediência. Tem como objetivos, professores da classe Maravilha de Sião, nós temos três objetivos dessa lição, como sempre. O comentarista ele sempre vai deixar conhecer, ressaltar e identificar. Conhecer a origem de Josué, primeiro objetivo, ressaltar que Deus usou Josué segundo a sua vontade. E o terceiro objetivo, identificar a obediência como fator essencial ao êxito de Josué. Isso. A introdução, o comentarista com muita sabedoria e capacidade, ele vai falar sobre, tá? Nesta lição, estudaremos a história de Josué, que assumiu a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. Com certeza será um aprendizado significativo sobre obedecer às leis do Senhor e submeter-se às lideranças que ele instituiu sobre as nossas vidas ministeriais. Isso já fiz a pesquisa no contexto histórico, também, ok? Da origem de Josué, é o tópico 1 da lição A Origem de Josué. Significa o significado do nome, eu fiz um paralelo, tá? Entre o significado do nome Oséias e do nome Josué, que tem uma ligação direta com o nome Jesus, tá? Yoshua, a Hamashia. Vai dizer assim, Oséias, tá? Que é Yeshua, significa salvação, ou
ele salva. Já o nome está de Oséias, ok? O ele salva. Esse foi o nome original do filho de Num, da tribo de Efraim. A mudança para Josué e Yoshua, Moisés alterou o seu nome, tá? Foi em Números 13:16 para Iavé, é salvação, ou Senhor salva. Essa mudança é significativa, pois aponta, pois aponta que a verdadeira salvação não está no homem, mas em Deus. A forma grega, tá? Que é Iesous, Iesous, vai dizer assim, traduzida para o Novo Testamento como Jesus, é a forma grega, tá? Do Novo Testamento. Iesous, que no Novo Testamento vai, tá, transliterar ou apontar, ok? Para Jesus, mostrando a ligação tipológica entre Josué e Cristo. E o nome também Oséias, tá? Yoshua, e o nome de Josué é, tá? Yoshua, ok? Yoshua, e a forma grega, tá? E é Sous, ou seja, Jesus. Tipifica entre Josué e, e Cristo. Tá? Essa é minha introdução. Subtópico 1.1. Josué é um homem obediente, a dependência de Deus e fidelidade a uma missão. Aí eu fiz um paralelo, tá, entre essa obediência e dependência de Deus, fidelidade à missão de Moisés e Josué. Moisés, embora tenha falhado em alguns momentos, sua vida foi marcada pela intimidade com Deus. Falava face a face. Seu maior legado foi conduzir o povo até o limite da promessa, sempre apontando para uma fidelidade do Senhor, ou fidelidade ao Senhor. A primeira palavra-chave que eu falo nesta manhã, ok? Para essa lição que vai ser lecionada para pelos senhores e senhoras acadêmicos da classe Maravilha de Sião, professores, no dia 12 de outubro de 2025. A primeira palavra-chave é fidelidade. Não poderia ser outra. Fidelidade. Josué capacitou-se pela obediência à palavra. E fidelidade é resumida na declaração final: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele garantiu que Israel experimentasse o cumprimento das promessas de Deus. Esse é o paralelo que eu fiz no subtópico 1.1 desta lição 12, ok? Entre Moisés e Josué. Isso. 1.2, subtópico 1.2. Moisés, um grande líder. Josué, um grande discípulo. Vamos ver o porquê, ok? Nessa questão. Moisés liderou o povo no êxodo, atravessou o Mar Vermelho, organizou o povo em tribo, instituiu juízes e transmitiu a lei de Deus. Foi legislador e mediador da aliança. Josué conduziu o povo na entrada na terra prometida. Liderou batalhas, distribuiu a herança entre as tribos. Sua liderança foi mais militar do que estratégica, voltada para conquista e posse das promessas. Sim, conquistou 32 gêneros. Quando ele atravessa o Jordão, entra na Terra Prometida e teve que conquistar 32 gêneros, e conquistou. Aí, trazendo geopoliticamente para os dias de hoje, a terra da Palestina é de Israel, de fato, por conquista, porque ele conquista toda a terra da Palestina e, e dá por herança para as tribos. Uma tribo ficou no Vale do Jordão, outro no Vale de Jezreel, outro em Cafarnaum, ok? Lá, tá? Na região, tá? Lá na região da Decápole, tá?
que é na região também ali do Mar Morto, foi dividido em toda, tá, em toda a Palestina, as tribos, as 10 tribos, cada uma com a sua herança. Só os levitas que não, porque Deus era a vossa herança. Foram os sacerdotes, tá? E, e os levitas, ok? Nesse sentido, mas ele conquistou. Então a terra pertence a Israel por conquista, lá no mundo antigo, por Josué, em sua conquista, ok? Então tem esse paralelo entre Moisés e Josué. Josué só se torna um grande líder porque foi discipulado por um grande líder, tá? Foi discipulado por um grande líder, em obediência e submissão à sua liderança e principalmente a Deus. 1.3, subtópico, o valor do discipulado. Tá? Eu fiz uma sinopse, um resumo, com um entendimento. Classe Maravilha de Sião, professores e professoras. O chamado à capacitação por Deus. Chamado de capacitação por Deus. Moisés. Aí fiz também um paralelo de Moisés e Josué, para dar ênfase a essa lição, sem fugir da lição. Moisés, chamado por Deus no Sinai, no episódio da sarça ardente, recebeu autoridade divina para libertar Israel do Egito. Sua liderança foi marcada por milagres, autoridade profética e mediação da lei. Josué, escolhido e capacitado como sucessor de Moisés, embora não tivesse a mesma experiência sobrenatural da sarça, foi discipulado por Moisés, cheio do Espírito Santo de Deus, que capacitou com sabedoria, mostrando que sua autoridade vinha de igualmente de Deus na obediência. Esse é o valor do discipulado, é a obediência de Josué, que não se apartava do tabernáculo, estava sempre no monte também, quando Moisés foi pegar as tábuas escritas pelo dedo de Deus, ele sempre teve junto com Moisés, não se apartava do tabernáculo, não se apartava do lado de Moisés, recebendo, aprendendo aos pés do grande legislador e profeta chamado Moisés. Só podia dar certo. E principalmente os dois, tanto Moisés como Josué, na total obediência a Deus. Aí Deus ele vai capacitar. Isso. Tópico 2. Dispõe-te, levanta-te agora. Dispõe-te e levanta-te agora, tá? Pode ter 3 aspectos ou mais. Eu peguei só 3 aspectos, mas pode ter vários aspectos. Eu peguei 3. Perfeito? Se dispor às, às adversidades e vencê-las. Primeiro aspecto, se dispor às adversidades e vencê-la, tá? É se dispor. Segundo, colocar em prática ordens determinadas por um líder de Deus. Terceira, guiar o povo até o objetivo, que foi idealizado, qual é? Pelo próprio Deus, a terra prometida, nesses 3 aspectos no tópico 2. 2.1, cumprir a ordem que lhe foi dada. Josué é lembrado pela sua obediência. E já coloco para os senhores que vão entregar a, já na portaria da Igreja Assembleia de Deus, nos atos da Igreja Assembleia de Deus, pela equipe da EBD, que vai estar lá aposta, já a segunda palavra-chave. Responsabilidade é a segunda palavra-chave, ok? Então, Josué é lembrado pela sua obediência absoluta à palavra de Deus. Falei sobre isso. Isso. Desde o início, voltando à sua missão, Deus lhe ordena, não te aparte da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Ele não agiu por vontade própria, mas executou fidelidade
fielmente às instruções divinas, seja na travessia do Jordão, na queda de Jericó ou na repartição da terra entre as tribos. Ele cumpriu e teve total obediência a Moisés e principalmente a Deus. 2.2, subtópico do tópico 2, a responsabilidade de substituir Moisés. Josué enfrentou a missão desafiadora de substituir Moisés, o grande legislador, profeta e libertador do povo. Moisés havia sido a figura central de Israel por 40 anos. Assumir seu lugar exigia não apenas preparo, mas confiança total em Deus. Josué não tentou imitar Moisés, mas continuou a obra guiado pela presença do Senhor, mostrando que a liderança verdadeira não depende das grandezas humanas, de grandezas humanas, mas de fidelidade ao chamado ao chamado divino. Total responsabilidade, submissão, o princípio da honra, honrar as vossas lideranças e principalmente atentar para o estatuto, para as leis de Deus e os seus juízos. 2.3, a coragem, esforço e perseverança de Josué. Deus exorta repentinamente ser forte e corajoso. Sua coragem foi posta à prova em batalhas difíceis, como contra os reis cananeus e a coalizão das nações, ou de nações. Sua perseverança é vista e não desanimar diante das dificuldades, liderando até o fim, ao ponto de poder afirmar ao povo em seu discurso que, de despedida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse tópico 2.3 é o subtópico do tópico 2, tem ênfase em coragem, esforço e perseverança de Josué contra as adversidades naquela época do mundo antigo. E trazendo para os dias de hoje, coragem, perseverança, esforço e perseverança para nós que queremos discipular, que somos discípulos, somos generais, somos ministros da palavra de Deus, ok? Em plena uma sociedade e igreja pós-moderna. Atentar para os estatutos, para as leis e para os seus juízos, e principalmente o princípio da honra. Finalmente, o tópico 3, a obediência leva ao êxito. É verdade. 3. Primeiro, fiz em dois aspectos aqui. O que a obediência leva ao êxito? Primeiro, Josué fez como Deus lhe ordenou. É simples, é só fazer como Deus ordena, observando o estatuto, as leis de Deus e os juízos, e fazer conforme Deus lhe ordenou. Ok? Em total obediência a Moisés e fidelidade e o princípio da honra, honrando o próprio Deus. Quem honra a sua liderança está honrando o seu próprio Deus. 2. Josué aplicou tudo que aprendeu com o seu líder Moisés. Isso. Eu sempre, nas minhas palestras, nas minhas conferências, eu sempre tenho um crivo. E eu aplico esse crivo porque eu aprendi aos pés de um grande homem, que é o saudoso bispo Daniel Fonseca Malafaia. Nós trocávamos livros e ele me dava conselho em seu gabinete. Por isso que eu cheguei até onde cheguei, porque eu tive um grande discipulador que me discipulou. E ele sempre nos falava sobre essa questão, sobre isso, sobre honrar sua liderança. Ele falava assim:
Quem honra a sua liderança, o princípio da honra, está honrando a sua liderança, está coberto, está sob a cobertura de Deus. Quem honra a sua liderança está coberto por Deus. Esse é o princípio da honra. Isso. 3.1. Subtópico do tópico 3, 3.1. Prosperidade no teu caminho. O mérito de Josué está pelo menos atrelado em três aspectos. Tem vários aspectos, mas eu peguei três aspectos. Primeiro, tá? Obediência. Segundo, temor de Deus. E terceiro, ser cheio do Espírito. Primeiro, tá? A prosperidade, prosperar teu caminho. Primeiro é o princípio da honra, é a obediência aos estatutos, às leis de Deus e a liderança. E o segundo, o temor de Deus, é o princípio de uma grande sabedoria. Vai te fazer, você acadêmico, você professor, no seu ministério, seja qual for, a se assentar em patamares elevados por conta da obediência, o temor de Deus e cheio do espírito de sabedoria. Fez prosperar o caminho de Josué. O mérito foi esse. Está atrelado a esses aspectos: obediência, temor de Deus e ser cheio do espírito, o espírito da sabedoria, que é um dos espíritos, de 7 espíritos de Deus, é o espírito da sabedoria. 3.2, tá? 3.2 da lição 2 é um subtópico do tópico 3, vai dizer assim: Deus confirma o seu projeto. Deus sempre vai confirmar o projeto de alguém que está atrelado à sua chamada e que está em obediência a Deus e honrando a sua liderança. 3.2. Deus confirma o seu projeto. O líder cristão deve andar sobre a orientação do Espírito Santo de Deus em muitos aspectos. Botei até em negrito aqui. Citamos alguns deles. Botei 3. Na caminhada ministerial, em sua caminhada ministerial, tá? Observando os cultos de ensino da palavra, escola bíblica dominical, observando a nossa postura como ministros, não só no âmbito da eclésia, mas também no âmbito social, na sociedade pós-moderna. Caminhada ministerial não está só dentro da igreja, mas está fora da igreja. Ela fala mais forte. 2. Na direção do Espírito Santo de Deus, principalmente na direção do Espírito Santo de Deus, como Moisés e Josué eles tiveram. Tá? Moisés, 40 anos no Egito, mas 40 anos no deserto aprendendo a ser pastor, mas 40 anos conduzindo o povo até as portas das mansões celestiais, ou seja, da Canaã, aqui, que é Jerusalém. Quem entrou foi Josué, mas Moisés conduziu até as portas. Ok? Direção e total, 3, finalmente, total obediência a Deus. Na caminhada ministerial, observar na direção do Espírito Santo e em total obediência a Deus. Moisés e Josué observaram muito bem isso e por isso tiveram êxito e fizeram história. No contexto histórico, bíblico, eles são os personagens marcantes para a libertação do povo judeu no plano divino, através dos tempos, fizeram um grande papel para Deus. 3.3, finalmente, submeter-se a Deus. Exige regras para todas as áreas da vida. E deixar de cumpri-las é um sinal de desobediência. Devemos obedecer a Deus em pelo menos 3 aspectos. Eu coloquei também. Primeiro, ser fiel às leis de Deus em seu estatuto, nas suas leis e nos seus juízos, como Moisés fez. Primeiro pegou os mandamentos de Deus, feito pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos, foi fidedigno a Deus. E quem estava do seu lado e recebeu a unção? Quem estava? Olha aqui. Quem estava
era Josué. E Moisés, o próprio Moisés que ungiu Josué, com azeite que desce pela barba de Arão. Essa foi unção, uma unção, tá, sacerdotal, por um grande legislador, um profeta de Deus chamado Moisés, que ungiu. Houve essa transição, que houve uma unção, observando as leis de Deus. 2, ser fiel às leis de Deus. 2, ter uma fé inabalável. 40 anos no deserto, mas 40 anos conduzindo o povo de Israel. E quem estava do lado de Moisés? Josué. Ele viu todos os milagres e prodígios, a fé inabalável do grande legislador Moisés. Ele tinha uma vida abastada, era um príncipe no Egito, mas preferiu obedecer a Deus e ser fiel, tá, na sua totalidade ao próprio Deus. Ele observou. Por isso que Josué, ele ganhou várias batalhas como general, 32 reinos, estabeleceu o povo judeu, as 12 tribos na Palestina e geopoliticamente a Palestina pertence a Israel de direito de fato, porque Josué no mundo antigo, ganhou 32 reinos e possuiu a terra através de guerra, de batalha, foi suor, foi lágrimas. Ele conseguiu. Mas por quê? Obedeceu a Deus. Deus falou que não seria fácil, mas ele prosseguiu e com a sua fé inabalável. Terceiro, finalmente, ser submisso à vontade de Deus. Nenhum líder pode chegar a patamares elevados em sua liderança, ter êxito em sua liderança, se não for submisso à vontade de Deus. Finalmente, conclusão, Josué se destaca como um homem que aprendeu a lição, valiosas de liderança e fé. Observando o exemplo de Moisés, ele entendeu a importância da obediência a Deus e da confiança em suas promessas, aplicando esses princípios ao guiar Israel rumo à terra prometida. Chegamos ao final dessa lição 12, lição 2 do quarto trimestre, ok? Que tem como palavras-chave fidelidade, responsabilidade e perseverança. Perseverança é a terceira palavra-chave. Chegamos ao final, ok? Que Deus possa abençoar a todos. E no próximo dia 12 estaremos lecionando esta lição nas vossas congregações e também na matriz. Já agradeço a oportunidade à nossa liderança, pastor Alessandro Malafaia, pastora Aline Malafaia, o superintendente, o nosso especialista, educador da educação cristã, não é verdade? Ministro da Educação Cristã, o evangelista Leonardo, já agradeço esta oportunidade e faço uma oração, termino com uma oração, como as cartas, né? Começa com uma saudação e termina com uma bênção apostólica, tá? Que já entro com esta oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor legislador e governador do universo e de todas as coisas, Senhor. Nada acontece se não for da tua vontade. Que o Senhor venha, meu Pai, num espírito de sabedoria, no plano vertical, de cima para baixo, envolver, meu Pai, todos os seus ministros, meu Pai, falando especificamente, todos os professores, meu Pai, o corpo docente, discente, meu Pai, com um espírito de sabedoria, meu Pai, que no próximo dia 12, a sua unção, assim como foi na vida de Moisés, que também, meu Pai, na vida de Josué, a unção sacerdotal, meu Pai, a unção, meu Pai, de sabedoria, a unção ministerial possa pairar sobre a vida de cada um professor da classe Maravilha de Sião, tanto nas congregações quanto na matriz. Já te peço, meu Pai, toda sorte de bênçãos, meu Pai, sobre a vida de cada um professor e suas famílias representadas, Senhor, por eles, Senhor. Já te agradeço em o nome o nome de Jesus. Glórias a